Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa quarta-feira para deixarmos Deus falar conosco mais uma vez. Amém, irmãos? Muito bem. Alguém já pegou aí, né? Amém, irmãos? Nas quartas-feiras, pelo menos, vamos fazer isso, né? Vamos mais uma vez? Amém? Isso aí. Na semana passada, nós falamos sobre o tema mente vencedora, no texto baseado em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E aí focamos naquela questão das lutas na mente, a instabilidade, e aí precisávamos de passar por uma renovação. E até citei a frase: não haverá progresso se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. E falamos finalmente sobre o esforço que precisamos empreender para a libertação da nossa mente, para que venhamos a vencer. E fechei com o Salmo 119:15, diz assim: meditarei nos teus preceitos e contemplarei os teus caminhos. E aí reforcei acerca de lavar a mente na palavra de Deus, você deixar aquele tempo de meditação fluir na sua vida, que nós chamamos aqui de tempo sozinho com Deus, que não pode ser sonegado para aquele que quer ter uma mente vencedora, e Deus vai orientar como você continuará a viver em vitória. Hoje, sobre o tema preparados para a vitória. Uma coisa, amados, nós temos a mente vencedora, ouvirmos Deus, estarmos voltados para uma orientação divina, mas eu preciso de uma caixa de ferramentas boa para realizar o trabalho. Quem já ouviu a expressão assim: sem ferramenta não consegue realizar o serviço? Não é isso? Principalmente quem trabalha com técnica, ou técnicos sabem disso. Sem ferramenta você pode até ter um bom conhecimento, pode até ter o que fazer, mas sem a boa ferramenta não adianta. E sem ainda a habilidade, competência, instrução, treinamento para usar a ferramenta, aí é que não vai mesmo, né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o tema Preparados para a Vitória. Eu quero que, por gentileza, que você abra a sua Bíblia, texto conhecidíssimo de nós aqui, 2 Timóteo capítulo 2, só que dos versos 1 até o 7. 2 Timóteo capítulo 2, 1, foi o nosso texto da graça do ano passado. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí, continua: e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como um vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Podem sentar-nos. Essas são as instruções de Paulo, focadas em Timóteo. Ele instrui para que Timóteo esteja habilitado, preparado para exercer o seu trabalho. Interessante que ele cita aqui, nesta passagem, 3 profissões, né? A do militar, a do atleta profissional e a do lavrador. Quando olhamos essas 3 profissões para o mundo antigo, principalmente para os gregos, elas tinham importância assim muito, mas muito grande para a composição
da vida no que diz respeito à cultura e à sobrevivência daquele povo, ou de todo mundo da época do apóstolo Paulo. O militar, aqui não só aquele da segurança pública daqueles dias, mas também da segurança do país, porque quem era considerado aqui o militar, o soldado, era uma coisa só. Hoje nós temos uma divisão enorme nas áreas de segurança pública, uma confusão que ninguém entende. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo nós temos polícia civil, polícia militar, polícia judiciária, polícia federal, e a pessoa do senso comum nós temos ainda o exército, a marinha, a aeronáutica. Para que tanta coisa e a gente vive nesse caos? Mas é porque nós temos uma confusão de leis aí que não se chega a termo nenhum. Mas naquela época o soldado era uma coisa só. Era o mesmo que militava para a defesa do país, a defesa do rei, era o mesmo que guardava a segurança pública, era uma coisa só. Então, quando se falava acerca do militar, eu tinha compreensão bem definida de qual era o seu papel. E Paulo fala aqui que o bom soldado não se envolve com as coisas da vida comum, a vida civil, das pessoas que buscam a coisa comum. Ele tem um foco, ele é focado, ele tem que tratar a sua vida de acordo com a linha definida pelo comando. O objetivo do militar é cumprir a hierarquia. E a hierarquia é a seguinte: você sempre obedece às patentes superiores. Está sob comando. O que for determinado pelas patentes superiores é o que o militar deve e tem que fazer em regra geral. Desde que ele não venha, principalmente no nosso caso aqui, ofender a Constituição brasileira, as leis do país e mais um monte de coisa. Mas naquela época não, era a regra definida pelo comando superior, era o rei, e do rei vinha descendo as ordens. Então, a vida do militar era agradar seu superior, aquele que estava sob seu comando. Já o atleta, que é outra profissão muito, mas muito importante, pois haviam inúmeras competições nas arenas, jogos. Parece que é alguma coisa um pouco diferente da agora, né? Quando alguém fala que atleta, principalmente aqui no Brasil, jogador de futebol, se estiver jogando nas boas equipes, nos bons times, tem, né, vida social maior, às vezes até acha que não precisa obedecer regras nenhuma, e por isso alguns deles hoje estão amargando atrás das grades. Mas, né, deveriam ser pessoas que transmitem à sociedade um regramento de comportamento, uma conduta ilibada. E, naquela época, então, principalmente no que diz respeito às regras da competição, não podiam quebrar. Também isso vem até hoje, com relação ao doping, né, preparação do corpo, as regras dentro das linhas de campo. Não vá confundir 4 linhas da Constituição, que isso não tem nada a ver com o jogo, nem com a preparação do atleta, gente. Isso é uma conversa que não cabe na questão do atleta. O atleta segue as regras de cada competição que ele compete. Se é ciclista, as regras do ciclismo, de cada uma das competições. Se ele é um jogador de basquete, as regras do basquete. Se de vôlei, por aí vai. Né? Então, se ele não obedecer às regras, não vai ser coroado como vencedor. Em alguns casos, no futebol, por exemplo, recebe um cartão vermelho e é colocado para fora. Não é? É assim que funciona. E já o lavrador, que é a última aqui das profissões que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, é um trabalho árduo. É com o suor. Isso vem de um comando do Senhor Deus a respeito do ser humano, que é com o suor do rosto que iria retirar o pão da terra. Poderíamos tratar aqui o lavrador como umas profissões mais comuns da sobrevivência do homem médio. Nós chamamos de homem médio a pessoa que está no nível da sobrevivência comum dos cidadãos de bem. Então, é o bom trabalho, seja qual profissão for,
que nós venhamos a encaixar aqui hoje, a do lavrador naqueles dias era importantíssima, e hoje também não é? Porque se não tiver lavrador, irmão, se não tiver gente que trabalha na terra, na nossa mesa não tem comida, não é? E quem é que sobrevive sem alimento? Não dá, né? Então, são umas profissões de importância. Em todas elas, Paulo está dizendo o seguinte: foco. O militar, obedecendo a hierarquia. O atleta, as regras da competição. O lavrador, o trabalho árduo. Acordar cedo, sol a sol, não é? Investir na terra e esperar em Deus. É trabalho árduo demais. Isso tudo que é também alinhado ao espiritual. Então, veja bem, o que adianta, ou que nos adianta ter ações ou trabalhos, programas, atividades, se o ponto para o qual, ou a vocação para a atividade, venha a ser alinhada ao que nós somos. Se não houver isso, a energia gasta não vai se achar o sucesso ou a vitória que tanto se sonha. Eu quero trazer a você Salmos de número 112, versos 6 a 8, para o texto que venha a nos dar aqui um certo fundamento para o que eu vou compartilhar com você, acerca da sua vocação alinhada à ação ou ao seu trabalho, ao seu empreendimento, ao que você está intentando, talvez até sonhando em realizar. A palavra diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. Seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Aqui está falando sobre foco. Está falando sobre firmeza de decisão. Está focado. O exemplo aqui é do justo e não importa qual a atividade. Ele não teme, pois o foco vai fazer com que não se desvie. E a Bíblia nos diz e nos adverte que nós temos que estar alinhados na caminhada sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que caminhada cada um de nós, no que diz respeito à aplicação de uma ação vitoriosa, nós vamos intentar? Isso, irmãos, eu estou falando tanto na vida espiritual, quanto na sua vida de trabalho, ou como empreendedor. Você tem que descobrir qual é a sua vocação. Existem inúmeros programas que, por exemplo, para jovens tratam da vocação. Mas eu digo também para aqueles que estão mais experientes, nunca é tarde demais para realinhar. Pode ser que as coisas até hoje não foram tão bem quanto você esperava, porque a tua vocação está fora. Queridos, quando nossa vocação está alinhada, aquilo que nós estamos fazendo não é pesaroso, ele é prazeroso. Não é pesado, é prazeroso. Embora possa ser como o lavrador que foi citado pelo apóstolo Paulo aqui, de trabalho árduo. Outra coisa que nós podemos destacar aqui é a questão da paixão por aquilo que você está fazendo. Ver o resultado feliz. Você trabalha com felicidade no rosto. Eu quero dar aqui para vocês um testemunho prático da minha vida. Eu tenho um sonho de não perder totalmente meus cabelos. É um sonho, né? Mas não é fácil. Então, para não perder totalmente os meus cabelos, aqui na igreja nós temos uma
biomédica, que é a irmã Gleice, e Deus tocou no coração dela para fazer alguma coisa de amor pelo seu pastor. E como ela trabalha com isso, ela então me ofertou 20 sessões, né? Foi 10 mais 10, de aplicação no meu couro cabeludo, irmãos. E olha, eu vou te falar um negócio. Você tem que amar muito os cabelos para poder passar e submeter a isso. Não é? Mas o meu testemunho aqui não é sobre mim, é sobre ela. E ela faz aplicações na minha cabeça de agulhamento. Ô, irmãos, olha, é só a graça de Deus, né? Em alguns momentos, no início, a Elida teve a paciência de ficar segurando a minha mão e eu apertando a mão dela de dor. Hoje ela já fica bem longe e me deixa apertar a cadeira. Mas o que é legal é você ver o trabalho e o rosto da Gleice quando ela faz esse tipo de serviço. Porque para ser biomédico você tem um investimento um pouco pesado, além de financeiro, estudo de anos. E depois ela se preparou para isso e ela faz isso e aplica as agulhas, eu lá quase chorando de tanta dor e ela sorrindo. Está doendo? E ainda faz assim com a mão. Eu gosto de fazer isso. Não é porque ela é sádica, não, é porque é a profissão dela. E cada hora que ela faz uma vistoria na minha cabeça, fala assim, olha, tem os baby hair aqui, os cabelinhos crescendo. Não tinha mais nada, irmãos, olha, se não fosse o tratamento que a Gleice me ofereceu, que é terrivelmente dolorido, eu acho que eu já estava careca totalmente. Mas eu tenho percebido que meus cabelos não estão caindo. E pena que ela não está aqui hoje, mas eu quero agradecer de púlpito o carinho dela e da família dela conosco. E destacar o seguinte, que quando você faz ou trabalha com paixão por aquilo que você faz, não importa nem mesmo o dia, a hora, o cansaço, você está disposto a servir. Algumas vezes ela trata meu cabelo aqui depois do culto de domingo, que é o horário que dá para mim, porque o problema não é ela, o problema sou eu. Né, que me deslocar até o consultório, e às vezes ela faz aqui mesmo no tempo para me socorrer, para eu não perder os meus cabelos. Olha que dedicação à profissão. Então, queridos, quando nós estamos focados e alinhados a nossa ação na paixão, naquilo que nós queremos fazer, nós investimos, não importa o tempo, nem o custo, nem mesmo se vai estar fora até do seu horário laboral, mas você está disposto a servir. E aí quando invertemos, ou melhor, quando invertemos não, como também transpomos isso para a vocação espiritual. Nós não perdemos oportunidades. Nós fazemos a coisa com esmero. Se é alguém que tem a paixão por limpeza, vai limpar de forma esmerada. Se é alguém que tem paixão por mecânica, vai mexer em uma determinada máquina com paixão. Se é no processo de tecnologia, da informação, é com paixão. Se é na cozinha, é com paixão. E quando nós temos o nosso foco alinhado à ação, sabe o que acontece? Nós passamos a buscar treinamento e aprimoramento, encher a nossa caixa de ferramentas, ou seja, nossas habilidades, nossas competências alinhados à ação que nossa vocação indica. Agora, vez ou outra nós encontramos pessoas que, tipo como a expressão, atirando para todos os lados. Ele trabalha com tecnologia de uma determinada área, de determinada engenharia, daqui a pouco ele está fazendo um curso lá de neurolinguística para ler as pessoas. Ele é um advogado, está fazendo uma pós-graduação na área de tecnologia.
citando no meu caso, por exemplo, é professor, está procurando estética. Gente, isso é gastar energia no que não é seu foco. Isso chama prejuízo de investimento. Porque tudo aquilo que nós investimos e não vamos utilizar, embora seja, entre aspas, conhecimento, ele é, na verdade, um gasto de energia dispersivo. É lógico que o aprimoramento do vocacionado, principalmente do líder, tem que ser, por exemplo, com evidência nisso, na visão de mundo, que nós, na filosofia, chamamos de cosmovisão. Um entendimento, uma sapiência para a leitura da cultura do tempo. Isso aí cabe a todos. Está bem informado do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no estado, do que está acontecendo no município. Isso é a praxe de alguém, de um líder desenvolto e capacitado para socorrer o povo para o qual Deus designou para cuidar. Então, tem que saber o que está acontecendo na cidade. Porque os espíritos estão agindo no mundo tenebroso. E a nossa visão para isso é importantíssima. E lógico que isso cabe também para a nossa carreira. Você precisa conhecer o mercado que você está atuando. Não é? Se é, por exemplo, no ramo do salão de beleza, da estética, você precisa conhecer o mercado, como estão as coisas, como estão os preços, como está a demanda, as novas tendências da moda, da cozinha. Isso é normal. Mas o foco é indispensável. Repita comigo. Foco é caminho para a vitória. Todos juntos. O foco é o caminho para a vitória. Amém? É isso aí. O foco é o caminho para a vitória. Na área de empreendedorismo, eu já vi gente sem foco, irmãos. É triste. Quantas pessoas gastam dinheiro? Hoje ele está investindo num carrinho de churrasquinho. Aí ele começa a ver que não dá muito bem. Daqui a pouco ele está investindo em vender pão de queijo. Aí ele vê que o negócio não é fácil. Aí daqui a pouco ele já está vendendo Avon. Aí ele vê que não está certo, ele vai para a Natura. Ele vê que não dá na Natura também, ele vai para a Tupperware. Aí depois ele já desencanta de vender as coisas. Aí ele quer abrir uma empresa de limpeza e sei lá, começa até a ir para o lado até da desinfetar as coisas, que é buscar matar barata, essas coisas. Eu já vi gente totalmente desfocada, louco da vida por isso. Compra carrinho de churrasquinho, daqui a pouco compra caixa de picolé, daqui a pouco... Irmãos, sabe quando vai dar certo? Nunca. Repita comigo assim, nada... Vocês estão aí, amém, irmãos? Eu sei que alguns não jantaram, que eu também não, mas vamos lá. Nada é conquistado com facilidade. Diga para o seu irmão assim, acorda, viu? As coisas são difíceis. A pior leitura, ou o erro grave que o vocacionado, aquele que está tentando alinhar a ação, não pode de forma nenhuma cometer. Nós, em todo sentido, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo grave isso na sua mente, é olhar para a vida das outras pessoas, tirando os olhos de Jesus. Esse é o pior erro que você pode cometer. Olhar para o vizinho. Ah, mas a casa do vizinho. Ah, mas o carro do vizinho. Ah, mas
a roupa da vizinha. Ah, mas o emprego do vizinho. Irmãos, isso nos encaminha para um pecado grave. Se é que existe pecado não grave, né? Todos os pecados são graves, porque nos afasta de Deus. Mas a inveja, não. Deus te chamou para você focar nele. E lembrando que em todas essas quartas, que nós estamos passando por esse estudo aqui programado, com essa palavra programada, glória a Deus que você quer ouvir, está aqui nessa noite, porque tem gente que perdeu a oportunidade e está perdendo por falta de foco. É que olha outros. Oh, mas fulano de tal está assim. Uma vez, irmãos, na primeira vez que eu comprei um Corolla, Deus sabe o tanto de carro ruim que nós andamos, de tanto carro ruim que eu e a ele empurramos. Carro que entrava água por baixo. Mas mesmo entrando água por baixo, quase sem assoalho, quase a gente andando igual aqueles carros do Fred Flintstone, que pisava com o pé, nós nunca deixamos de chuva estar na obra de Deus. E alguns lugares tenebrosos. A gente depois fala assim, oh, é só Deus mesmo para esse carro entrar e sair e a gente não ficar no meio. Chegava na igreja com os pés tudo molhados, porque entrava água no carro inteiro. Mas nunca deixamos de estar na obra de Deus. Aí eu comprei um Corolla, uma pessoa da igreja na época chegou, de Corolla, hein, pastor? Está sobrando. E a gente pagando uma prestação cara para Dedéu para ter aquele carro. Porque no final das contas o foco era o seguinte, a gente chegou a uma conclusão que o tanto que a gente gastava de manutenção no carro, pagava a prestação de um carro zero e ainda sobrava, porque os carros velhos que a gente tinha, só o Deus me livre para nos livrar mesmo. Então, nós passamos bons apertos para ter o primeiro carro. E depois, lógico, você quitou depois de 42 prestações, você vai ter um dinheirinho que vai já ajudar a você no próximo já avançar. Foco. E aí nós paramos de passear, paramos de ir em restaurante, paramos de tudo, de viajar, para focar no que a gente precisava. Mas o problema é que às vezes as pessoas olham, irmãos, o que você está conquistando e tira o foco até de Deus e começa a até pecar, dizer, está roubando, está tirando dali, está tirando de lá. E isso não pode acontecer comigo e com você. Cada um fique, a Bíblia fala, na vocação que foi chamado. Cada um tem que focar no que Deus te colocou. Olhe para o Senhor e peça a Ele, Senhor, me instrua na vocação. Qual é a habilidade? Qual é o meu dom? Porque existem os dons naturais e os dons espirituais. Qual é o meu dom natural? Quando você alinha o seu dom natural com o dom espiritual e age na orientação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, repita comigo, é vitória e é vitória. Vamos lá? É vitória, é vitória, é vitória. Diga para o seu irmão, vitória. Mas se você ficar olhando para os outros, sabe o que acontece quando alguém anda olhando em volta e não para o caminho? Tem grande chance de tropeçar e cair. Tem grande chance de pegar um desvio que não era para pegar. Tem grande chance de obedecer uma linha que não era para obedecer. E eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa. Atenção para uma anedota ou uma comparação que é muito importante. Cuidado com o GPS do mundo. O que é isso, pastor? O GPS do mundo são as informações mundanas, diabólicas, para nos desfocar. São os pseudo-amigos, pessoas, irmãos, ouvir instrução de quem é do império das trevas, você está debaixo da orientação do diabo, não serve para você. Até para você pegar, né? Porque tem muita gente que gosta de ficar ouvindo ministrações e mais ministrações por aí.
ouça se for de servo de Deus. Para nós tem que ser. Porque as orientações de servo de Deus são orientações vindas do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Mas as outras é do espírito do mundo, espírito do maligno. E tem gente que até paga caro para ouvir besterol, né? Mas quando você vai ouvir pessoas que são orientadas no Senhor para te ajudar, olha, é bênção, porque vai te ajudar. E existem em várias áreas: financeiro, negócios, né? Nós conhecemos de família, muita coisa. E você pode investir, mas sempre entendendo que o foco primazia. Mateus capítulo 6, 33. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus 6, 33. O que é que diz lá? É um versículo que nós temos que saber de cor, irmão. Quem sabe? Mas buscai em primeiro lugar. É em segundo lugar? Terceiro? O lugar que você quiser colocar? Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E o reino de Deus, queridos, é a igreja. O reino de Deus é a igreja. É o reino, são as pessoas. Busque comunhão com as pessoas de Deus. Esteja envolvido com a causa de Deus. Procure saber a vocação divina, a vocação espiritual que você tem. Alinhe a sua vocação e seus dons naturais ao reino de Deus. E o que acontece? O que acontece? Todas, repita comigo, 100% das demais coisas serão acrescentadas. Você sabe o que é o problema nosso aqui? A falta de foco, de visão, de alinhar a vocação, é que a gente busca primeiro todas as coisas para, se sobrar tempo, se sobrar investimento, se sobrar energia, se sobrar dinheiro, a gente investe no que deveria ser primeiro lugar. Nós estamos com as prioridades invertidas. Se você não está com a prioridade investida, glória a Deus na sua vida. Você está no ano da glória e só vai colher. Mas se não está, chegou a hora de você tratar a sua prioridade. A sua vocação precisa estar alinhada à ação. E a nossa vocação é espiritual. É a primazia. Se o que você está em ação ou realizando está atrapalhando a sua vocação espiritual, está intervindo na prioridade, está equivocado. É por isso que não está dando certo. É por isso que você não é tudo que poderia ser. É por isso que não está acontecendo tudo sonhado na sua vida. É por isso que algumas situações até de aparência de depressão, de sofrimento, de dor, de frustração, estão acontecendo na sua vida. Porque a prioridade está invertida com a sua ação. Você está focado em satisfazer a coisa que você quer acrescentar na sua vida, não suprir a prioridade divina. Então, como segundo ponto aqui, eu quero dizer para você que a sua preparação, o seu treinamento precisa estar focado na sua vocação. Invista na prioridade. Vamos para Salmos 20, versos 6 a 8. E depois aqui no terceiro ponto, que é diante disso aí, né? Eu quero falar sobre amar a visão divina para a sua vida. Tá? Então, primeiro, preparação focada na vocação. E é aquilo que eu disse, treinamento, tal, não gasta energia fora da vocação. A nossa vocação primária é espiritual. Focado na vocação espiritual, Deus vai nos abrir entendimento para o natural. E vai acrescentar a nós. Vamos lá, Salmos número 20, versos 6 a 8. Olha o que o salmista diz. Agora sei
que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, quem confia em carros e cavalos, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, ou seja, nós estamos focados, nós estamos caminhando, nós estamos vencendo. Qual é o segredo? A vitória não está aqui, ela vem de Deus. Então eu preciso me preparar, primeiro, espiritualmente, para enxergar o que Deus está fazendo para a minha vida. Preciso enxergar isso. Preciso valorizar tudo que Deus está investindo em mim primeiro. Há poucos dias atrás aqui eu falei que todos os dias eu acordo, antes de colocar o pé no chão na beirada da minha cama, eu louvo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concede de vida. Obrigado por tudo o que o Senhor está fazendo por mim. Por essa cama que eu durmo, pela casa, o teto que está sobre a minha cabeça, minha família. E vou falando ali ao Senhor aquilo que o Espírito Santo vai trazendo à minha mente naquele momento que a gente acorda meio, né? Meio assim, né? Até você pegar aquela... Mas é a primeira coisa. A prioridade é o quê? O reino de Deus, é o céu. A prioridade é agradecimento, é gratidão. É manifestar glória a Deus pelo que Ele está fazendo por mim. Entendimento, compreensão pelo sagrado. O interessante do salmista aqui é que ele diz assim, agora sei. Eu fiquei preocupado com essa expressão. Agora sei, isso quer dizer que teve um tempo que ele não sabia. E pode ocorrer conosco, irmãos. Tem um tempo que a gente não sabe, que nós somos ignorantes acerca das coisas espirituais. E às vezes até estando no seio do reino, não nos caiu a compreensão. A gente gosta de falar isso, não caiu a ficha, não tem aquela coisa do orelhão antigo? Né? Hoje não dá nem isso, não dá mais para falar isso, não existe mais orelhão, né? Mas falta-nos entendimento, compreensão da realidade espiritual que nós estamos inseridos, na qual nós estamos inseridos, que Deus nos deu. Olha, eu fiquei abismado com o salmista falando, agora, é como se, agora eu sei, Dê glória a Deus, porque o Espírito Santo está antecipando para você. O salmista, quando escreve aqui, ele já estava, assim, bem maduro. Estava lá na frente. Davi não era um menino quando ele escreveu esse salmo, ele já era rei. Quase no final da vida. Já tinha passado por muita coisa, até gigante ele já tinha vencido. Mas também já tinha traído a esposa, já tinha matado um amigo. Quanta coisa ruim ele fez, porque ele não tinha compreensão da sua identidade. Repita comigo. Compreensão da minha identidade. Quem é você no mundo espiritual? Quem é você? O Espírito Santo fala para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você não é uma pessoa qualquer. Você é o ungido e a ungida de Deus.
você é a escolhida e o escolhido. Tem adolescentes aqui hoje que Deus está dando a você a oportunidade dessa compreensão. Tem pessoas que estão já na terceira idade, Deus está dando a oportunidade de avançar nessa compreensão. O importante é que todos nós aqui estamos tendo. Nós somos diferenciados. Eu já narrei sobre isso aqui na igreja, e falei sobre o caso da filha do presidente Barack Obama, quando veio aqui e ela queria passear no Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Irmãos, e está acontecendo hoje. Aconteceu hoje, né? No Rio de Janeiro. Chanceleres, sabe o que é um chanceler? São os principais diplomatas do mundo inteiro. Quando a gente fala do mundo inteiro, é dos países mais poderosos do mundo, que chama dos 20 mais poderosos. Estão no Brasil hoje. Só para você ter ideia, está no Brasil o dos Estados Unidos e o da Rússia, da China, tudo no Rio de Janeiro. E você vai ver nos noticiários de amanhã o que aconteceu no Rio. Crime quase nenhum. Só na Marina da Glória tinham 1.200 profissionais de segurança pública, da Força Nacional, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, fora Exército, Marinha e Aeronáutica. O espaço aéreo da cidade do Rio de Janeiro estava fechado. Ou seja, não voou nem helicóptero. Porque a reunião na Marina da Glória estavam esses homens lá. Esses homens são homens comuns como nós. Nós estamos exercendo um cargo. Quando sai do cargo, eu estou te falando porque eu já tive cargos. Eu fui presidente de convenção, fui secretário executivo. Quando eu era presidente das convenções batistas, era passagem aérea para lá, viajava para lá, para os Estados Unidos, para não sei aonde, para blá, 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 blá. Né? Quando fui secretário executivo, até salário eu recebia. Era convidado por igreja que eu nunca nem ouvi falar. Tinha que estar recusando convite de tanto serviço, de tanta coisa para viajar para todo lado. Depois que eu saí do cargo, foi mais difícil receber um convite para ir para fora. E glória a Deus, porque eu tive uma condição de focar na igreja para a qual Deus me chamou para a vocação. Porque eu larguei esses cargos para não perder isso. Mas é a mesma coisa que acontece com esses homens. Agora, eu e você como filhos de Deus, não. Isso, você não perde o cargo. Deus não te deixa. A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós temos batedores, nós temos anjos de Deus que estão constantemente guardando-nos. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, eu tenho um anjo da guarda. Eu falei, então você está perdendo para mim. Eu não tenho só um anjo da guarda, não. Eu tenho um exército inteiro me guardando, porque eu não sou uma pessoa qualquer. Nem você é. Diga comigo assim, eu sou. Quem é filha vai dizer filha, quem é filho vai dizer filho. Filho de Deus. Mais uma vez, eu sou um filho de Deus. Ah, meu querido e minha querida. É a sua identidade. Nós temos que ter essa compreensão, meu irmão, minha irmã. Toda a vontade de Deus está exercida a nosso favor. Agora você precisa alinhar ao Senhor. Para finalizar aqui, nós precisamos amar a visão de Deus para a nossa vida. Eu preciso amar a visão divina para a minha vida. Preciso valorizar o cuidado, o toque, a ação de Deus para comigo. Você precisa
estar feliz com o que Deus está fazendo por você. Dá glória. Dá glória. Agora, se, como eu disse no início, né? Se o seu foco está focado ou desfocado para o alheio, para o vizinho, para aquele que você acha que está prosperando, para aquele que você acha que está melhor do que você, para aquele que você acha que está indo e você está ficando, aí as coisas vão mal. Você precisa amar a visão divina para a sua vida. Quando isso acontece, não há limites para o que Deus pode fazer e vai fazer por meio de você. Entenda uma coisa, queridos. Tem gente que quer que seja feito na vida dele. Não. Deus vai usar a sua vida para fazer na vida de outros. E enquanto você trata a vida dos outros, a sua vai muito mais além do que você poderia imaginar ou pensar. Esse é o segredo. Vamos lá, 1 Timóteo, agora o mesmo Timóteo, agora no capítulo 6, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo descortina como segredo para Timóteo aqui, no final dessa palavra que nós estamos vendo hoje, que estarmos preparados para a vitória. Lembrando que a vitória é você amar e estar alinhado à visão divina para a sua vida. Diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, são duas ações. Primeira delas, trabalhar e trabalhar dentro da fé. Ou não só com fé, mas é batizado, mergulhado em fé. Quando você está mergulhado em fé, não há oportunidade para a incredulidade. Não é isso? Não há oportunidade para a incredulidade. Então você está envolto, está blindado. É como que você estando dentro de uma piscina, ali dentro da piscina, tem espaço para o ar chegar até você? Mergulhado na água? Não. Porque tem H2O em volta de você. Agora o ar que nós respiramos, não. Você está blindado para isso. Ou você enche o pulmão de ar e vai por baixo, ou então você tem que voltar à superfície para buscar ar. Nesse caso, a água seria a fé. Quando nós estamos blindados ou mergulhados na fé, só há espaço para viver pela fé. Não tem esse negócio de sair da fé para dar um respiro no que você acha que tem que fazer. Não, dá uma olhada na visão que você está sonhando para você. Não tem espaço. Ou você vai a plenos pulmões, crendo que vai dar certo no Senhor, ou então você vai sair da água. E sair da água, gente, é sair do Espírito. Misericórdia. O mergulho é o Espírito. Então, precisamos combater imbuídos na fé. Não desanime. Não desfoque da prioridade. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Desfocou da prioridade, queda. Desfocou da prioridade, as demais coisas. Pode até ser que algumas serão acrescentadas, mas todas as demais, não, o todas sai. Você quer vida financeira equilibrada? Glória. Quem quer vida financeira equilibrada, dá glória aí. Quer saúde? Quer a solução de tudo? Primeiro lugar,
Primeiro lugar. Primeiro lugar. Não falta nada. Suas necessidades serão supridas em Cristo. Não falta nada. Se faltar, a Bíblia está errada. Deus não existe. Porque Ele fala que não falta. Agora, segundo, tomar posse da maior de todas as vitórias. A vida eterna. Sabe o que é isso, irmãos? Certeza absoluta de salvação. Para isso, a vida espiritual precisa estar com investimento no alto, firme. Se alguém chegar agora e perguntar para você, Jesus voltando, vai? Já está o teste aí agora. Bateu a dúvida, irmão? Eita, eita, eita. Vai para o joelho e vai tratar da vida espiritual, porque as coisas estão ruins. Você sabe por quê, meu irmão? O problema todo é falta disso aqui, ó. A fé nos nutre na palavra. Nós não somos salvos por mérito. Nós somos justificados pela fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não é mérito, é presente de Deus, é dádiva. Ah, fiquei na dúvida de salvação, porque você não tem fé na palavra, não conhece a palavra. Não depende de você salvação. Se a salvação dependesse de nós, todos nós estávamos perdidos, mas ela dependeu exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz. A única coisa que eu preciso é depositar minha fé nele. E, lógico, viver segundo a sua regra. Deu para entender ou não? Nossa, isso causa uma confusão na vida e na mente das pessoas, porque nós temos uma raiz espírita. Até espiritismo nas mensagens nas igrejas. Um demônio da deturpação da palavra. É que você precisa se esforçar para ser santinho. Você precisa se esforçar para ter o reino de Deus em primeiro lugar. O demais ele faz. E para buscar o primeiro reino de Deus é TSD, sua vida no Senhor, é estar na comunhão, é viver as Escrituras, porque o Senhor, o Espírito Santo vai tratando a sua vida e vai tratando e mudando a sua estrutura, e enquanto está mudando, vai te perdoando, vai te limpando e vai te regenerando para a vida eterna. Ah, mas eu preciso melhorar primeiro, eu preciso largar algumas coisas. Se você for assim, meu irmão, você não vai em lugar nenhum. Que não é você, é o Espírito Santo que faz. A obra é dele. Nós só precisamos nos entregar à sua governança. Deu para entender ou não? Tem gente que a gente prega e não entende. Cauterizado no espiritismo. Sabe o que o espiritismo prega? É que você precisa se esforçar, evoluir, melhorar, servir os outros, trabalhar para fazer boas ações. Você não pode isso, não pode, você tem que estar, sua vida tem que estar elevada, espiritual. Os espíritos elevados é que vão para onde? Nem eles sabem. É um diabo pregando isso. Irmãos, se o Espírito da verdade, o Espírito Santo, não cuidar da gente, não somos nós que vamos conseguir cuidar. Então você precisa se entregar ao verdadeiro Espírito, que é o Espírito de Deus. Agora, essas mensagens demoníacas, diabólicas, fora das Escrituras, não nos cabe.
Nós precisamos do Senhor. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos alinha, é Ele que nos levanta, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, é Ele que nos leva à salvação. Rendição à vontade de Deus. É o que eu preciso. Finalizando. Amar o que Deus está dirigindo na minha vida. Valorize o que o Senhor está te dando. Hoje, por exemplo, durante as reuniões do nosso GA20, durante a convivência, valorize. Leve as pessoas à sua volta a valorizar, a amar a comunhão do reino de Deus. E quando nós amamos a comunhão do reino de Deus, nós compartilhamos isso onde nós estamos vivenciando. No trabalho, com as pessoas que nós queremos bem, com a família. Nós não deixamos passar a oportunidade de compartilhar o que Deus está fazendo conosco. É isso que o Espírito Santo quer para você. Na próxima quarta-feira, nós vamos avançar um pouco mais no entendimento prático de como colocar essa teoria em ação. Cenas dos próximos capítulos.